nós vamos ver aqui, né, o exemplo desse pulso oscilatório que a gente falou na aula, tá? Nós vamos ver como é que a gente trabalha com ele, como é que a gente consegue reconstruir aquele espectrograma que a gente mostrou, então, baseado nessa função. Então, a gente tem essa função aqui que é uma função cosseno simples, né? E essa função cosseno simples, ela está variando, então, em função do tempo, tá? Vamos ver aqui no MATLAB como é que a gente trabalha com isso, tá? Então, a gente tem essa função, deixa eu ver se eu consigo botar aqui na tela, essa função, tá? E a gente tem essa função aqui, ó. Então, no caso aqui, a gente vai definir um intervalo de tempo de 0 a 2 segundos, tá? Não necessariamente está em segundos, né? Poderia ser anos, mas aleatório que a gente está falando, tá? Onde a gente tem um t inicial igual a zero e ela vai até um intervalo de tempo t, tá? A gente tem uma frequência aqui, uma frequência f0, né, que seria o meu ômega zero, tá? De 50 Hz, por exemplo, né? E ó, uma frequência 1, que seria a frequência limite aqui, né? Essa frequência 1 aqui, tá? De 250, tá? E o meu t, ela vai até o meu t2 aqui, no intervalo t1 final aqui, né? Que a gente precisa para botar nessa função, onde ela vai estar tendo um valor de 2. Tá? Então, se a gente, né, codificar essa função aqui, né, como o meu ômega está variando em função de t, a gente tem que colocar, toda vez que eu tenho um ômega aqui, a gente tem que substituir esse ômega por essa minha função de t aqui. Tá? Deixa eu tirar isso da frente. Tá? Então, a gente tem aqui, né, vamos limpar tudo. Tá? E eu vou rodar ela até essa parte aqui. E aí, se a gente analisar, né, por exemplo, a gente pode aqui ó, fazer um plot x, tá? Para a gente ver como é que ficou essa minha função x. Tá? Então, se a gente analisar como é que ficou essa minha função x, tá? A gente observa aqui, né, que na verdade a nossa frequência ela começa com um determinado período oscilatório e à medida que o tempo vai passando, né, ela vai ficando cada vez mais intensa a nossa frequência, né? A amplitude não varia tanto, mas a gente começa a ter mais dados por segundo, então atuando aqui nessa minha transformada, nessa minha função, tá? Isso vai fazendo com que o t fique assim, tá? Existe uma função já pronta no MATLAB, tá? Que se chama aqui chirp, tá? Que é justamente tá, para fazer esse oscilador que ele vai estar crescendo. Então, um oscilador quadrático é uma função clássica essa, né? E aí essa função chirp serve justamente para fazer a mesma função, tá? Então, só para vocês terem uma ideia, eu vou rodar ela aqui, tá? Vou botar já esse type layout aqui. Tá? E aí a gente obtém, né, a mesma função periódica, né, que a gente tinha obtido anteriormente, tá, para fazer essa simulação sintética, tá? E aí agora vamos calcular o espectrograma, tá? Uma das formas de calcular esse espectrograma é utilizando essa função aqui, ó, espectrograma, tá? Essa função aqui, espectrograma, o que que ela considera, né? Ela vai considerar nossa função, nossa f de t, ou f de x aqui, né, que a gente calculou, tá? Essa f de t aqui que a gente está calculando, tá? No caso, a gente chamou esse dado de x. E aí, esse dado de x, a gente vai considerar ele aqui no meu espectrograma. A gente vai considerar que a gente vai dar para ele, tá? Uma janela, que vai ser a janela, o tamanho da janela, né? Se a gente, deixa eu voltar aqui alguns slides, onde a gente definiu a minha janela. Então, seria o tamanho dessa janela que a gente está considerando de dados. Então, a cada 128 dados, ele vai utilizar 128 dados que tiverem aqui dentro para calcular, então, a minha transformada de Fourier em cima dessa janela. Tá? Então, esse vai ser a espessura dessa janela que eu estou calculando. Tá? E o número de overlaps vai ser assim, a cada 120 dados, né, a gente vai ter um overlap completo dessa janela, ou seja, essa janela vai se repetindo 120 vezes, tá? Então a gente vai ter a cada 120 dados um overlap dessa janela, tá? Isso vocês podem definir com base nos dados de vocês e aí vocês vão ter resultados diferentes, espectrogramas considerando dados diferentes, tá? Depois vocês podem abrir o código do MATLAB e tentar vocês mesmos, tá? Aí 128, né, vai ser o número, né, o número da minha FFT, então eu vou considerar 128 dados para calcular minha FFT, tá? E a minha localização da frequência, né?
que a gente vai estar calculando, tá? No caso aqui a gente vai estar calculando sobre o eixo y, tá? Então se a gente rodar essa funçãozinha aqui, tá? Eu não vou salvar ela, tá? Essa funçãozinha seria simplesmente para salvar, tá? Então se a gente rodar ela, tá? A gente vai obter... peraí, deixa eu criar um mapa novo aqui, né? Para a gente não perder a nossa função x, tá? Então deixa eu botar x. Tá? Essa daqui seria a nossa função x. E aí, na medida aqui que eu vou calcular essa nova figura, a gente vai ter uma nova figura aqui para o tempo. Vou calcular x de t, peraí. Vamos calcular t vírgula x. Né? Se a gente calcular t vírgula x e essa função aqui, a gente vai obter isso aqui. Tá? Essas duas figuras aqui. Então, aqui no meu eixo x, eu tenho o tempo, que vai estar variando de 0 a 2 segundos, que foi o que a gente definiu. A gente definiu ele de 0 a 2 segundos, tá? No meu eixo y aqui, eu tenho a amplitude desse meu sinal, que aqui no caso vai estar variando de 0 a 1, porque a gente não definiu nenhum valor de amplitude, tá? Desse sinal. E aqui eu vou ter a intensidade desse sinal. Então, qual que é a frequência mais frequente? Então, a frequência, né, que a gente vai ter com maior intensidade vai ser essa daqui, que vai estar ocorrendo próximo a essa frequência, vamos supor aqui, acho que é de 50 Hz, né, que foi o que a gente definiu como frequência inicial. À medida que à medida que o tempo vai passando, essa frequência vai aumentando, tá? Até que ela duplica, né? Ela fica 100 vezes maior com o passar do tempo, tá? À medida que esse tempo vai passando, essa frequência vai aumentando e a intensidade do sinal vai aumentando ao longo dessa frequência dominante. A gente pode ver que o dado vai ficando cada vez mais frequente aqui, tá? Esse é o primeiro exemplo da nossa transformada de Gabor.